Continuando, a revolta da vacina em 1904. No início do século XIX, o presidente da República, Rodrigues Alves, pretendia modernizar o país com obras de saneamento, reurbanização da capital federal, o Rio de Janeiro, e expansão da malha ferroviária nacional, entre outras medidas. Quando ele deu início à reforma da cidade do Rio de Janeiro, muitos prédios foram derrubados, obrigando a população pobre a ir morar em lugares distantes do centro da capital. Nesse contexto, em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população. O povo, porém, não foi informado da importância da vacinação e, como já estava insatisfeito com outras medidas do governo, recusou-se tomar a vacina. Foi assim que começou a revolta da vacina. Durante uma semana, de 10 a 16 de novembro de 1904, a população entrou em conflito com a polícia, mas foi reprimida com violência, inclusive pelo Exército. Você vai observar isso que a tia Deusa acabou de falar nas figuras da página 423, ok? Continuando, revolta da Chibata, 1910. Ainda na cidade do Rio de Janeiro, em novembro de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, ocorreu outra importante revolta envolvendo os marinheiros. Dessa vez, o motivo eram as péssimas condições de trabalho e de salário a que eram submetidos, além de sofrerem castigos físicos violentos, como chibatadas. Insatisfeito com essa situação, os marinheiros de alguns navios ancorados na Baía de Guanabara iniciaram uma revolta, reivindicando melhores condições de trabalho. Houve dura repressão do governo, que acabou com o conflito, aplicando severas punições aos revoltosos. Movimentos tenentistas, de 1922 a 1927, durante o governo de Epitácio Pessoa, 1919 a 1922. Jovens oficiais do Exército, insatisfeitos com a situação política do Brasil, articularam uma série de manifestações em defesa da modernização e da moralização das ações do Estado, do cumprimento das leis, do estabelecimento do voto secreto, do ensino público e gratuito, da implantação de projetos de industrialização. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo e caracterizou alguns conflitos no período. Um dos episódios de destaque desse movimento ocorreu em 5 de julho de 1922, quando os tenentes manifestaram-se contra a eleição fraudulenta que deu a vitória ao presidente Arthur Bernardes. No dia seguinte, poucos manifestantes continuaram na luta por causa da repressão do governo. Somente 17 militares e um civil, os 18 do Forte, decidiram continuar e caminhar até o Palácio do Governo. Os revoltosos foram mortos pelo governo, com exceção de 2 deles. Muitos movimentos similares ocorreram pelo país, como o Levante sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, no Rio Grande do Sul, iniciado em 1924, que deu origem à Coluna Prestes, um grupo de aproximadamente 1.500 homens que percorreu o interior do Brasil entre 1925 a 1927, buscando apoio à causa revolucionária. A coluna Prestes exigia a renúncia do presidente e uma reforma política que englobasse voto secreto, combate à corrupção e à fraude eleitoral, liberdade de imprensa e de pensamento, limitação das atribuições do Poder Executivo e equilíbrio dos poderes. A coluna se desfez em 1927, com pouca adesão popular e número reduzido de integrantes. Ok, quinto ano?
Continuando. Modernidade e cultura na Primeira República. Ao longo de toda a Primeira República, o café foi o principal produto da economia brasileira. O lucro obtido com a exportação possibilitou a modernização e a instalação de muitas indústrias e empresas comerciais, além da construção de estradas de ferro, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi nesse período que surgiram os primeiros prédios altos, teatros, cafés e cinemas, que passaram a oferecer lazer e diversão aos habitantes mais ricos da cidade. Na área urbana, os automóveis, os ônibus, os bondes elétricos substituíram os veículos puxados por animais. Nessas regiões mais desenvolvidas economicamente, aos poucos a luz elétrica foi se tornando realidade. Semana da Arte Moderna. O processo de transformações políticas e de modernização das cidades foi acompanhado de movimentos que discutiam ideias, valores e concepções artísticas que se adaptaram à nova realidade republicana. Ao longo da Primeira República, diversos artistas buscaram uma arte que considerasse genuinamente brasileira. Em fevereiro de 1922, no ano de comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, esses artistas realizaram um evento que ficou conhecido como a Semana da Arte Moderna. Durante 3 dias, os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o escultor Victor Brechoret, os pintores Anita Malfatti e de Cavalcante, o músico Heitor Villa-Lobos, entre outros, expuseram obras inovadoras para a época no Teatro Municipal de São Paulo. Os modernistas, como ficaram conhecidos esses artistas, desejavam promover a ideia de independência cultural. Eles criticavam o fato de, no Brasil, as artes serem muito parecidas com o que se fazia na Europa. Desejavam libertar-se da influência europeia, abrir caminhos para uma arte e uma literatura com traços nacionais, desenvolver uma identidade com base nas características da população local. A partir do movimento modernista, muitos artistas passaram a valorizar a herança indígena e a africana. Mário de Andrade, por exemplo, catalogou diversas características do folclore brasileiro, como aspectos linguísticos e musicais do país. Não precisam fazer a atividade da página 427. Com isso, nós encerramos a nossa unidade de História. Vocês já receberam a apostila. Agora vocês podem dar continuidade no exercício, fazer para entregar para a tia Diso. Um bom dia e até a próxima aula. Beijos.